Fala pessoas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero trazer um vídeo um pouco que é diferente, que é sobre a emissão de sons por queima de fogos de artifício, que muita gente pode não saber é a quantidade de danos que os sons dos fogos podem causar, não só as pessoas, quanto os animais também, principalmente os animais. Para a gente começar a discutir sobre isso, eu quero trazer algumas informações sobre a nossa audição, a audição humana, para a gente conseguir aqui gerar um dado comparativo com as outras informações que eu vou trazer. Então, tudo que a gente escuta está dentro de um espectro audível, que é entre 20 Hz a 20.000 Hz. Então, tudo que é som está nessa gama de frequência que a gente escuta. Importante a gente bater nessa tecla. Então, tudo que está abaixo de 20 Hz a gente chama de infrassons. E tudo que está acima de 20.000 Hz a gente chama de ultrassons. E o que muita gente pode não saber é que os nossos amiguinhos de quatro patas, né, os nossos bichinhos de estimação, não só os cachorros, como os gatos, mas também os pássaros, possuem uma forma de ouvir diferente da gente. Eles têm espectro audíveis diferente do que nós humanos. E vou dar aqui o primeiro exemplo do cachorro, que os cachorros eles podem escutar entre 15 Hz a 40.000 Hz. Então eles escutam um pouco abaixo ali do que os seres humanos e bastante acima, praticamente o dobro do que os humanos. Só que isso não tem uma relação à quantidade, à sensibilidade de que a gente escuta. Isso tem a relação à quantidade de sons que a gente consegue identificar, tá? Guarda bem essa informação. E os passarinhos, por exemplo, eles conseguem escutar entre 35 Hz até 9.000 Hz. Mas espera aí, Matheus, você acabou de falar para mim que os seres humanos são de 20 Hz a 20.000. O passarinho escuta de 35 até 9.000. É bem menos. Só que aí a gente chega em outro fator que é muito importante e não pode desconsiderar, que é o fator, né, da sensibilidade auditiva. Os passarinhos, por mais que ele tenha um espectro audível menor do que nós, seres humanos, eles têm muito mais células ciliadas do que nós humanos. E o que são essas células? São células que ficam na cóclea, que são um caracolzinho que fica aqui na nossa orelha, que é o responsável por traduzir os sons em informações, impulsos elétricos ali. Então ele tem ali uma cóclea que é tipo um paninho que fica vibrando, que vibra conforme o som oscila ali, né, movimenta, causa ali o atrito nas células, e aí ele vai traduzir aquilo no que a gente consegue ouvir. E isso que dá a sensibilidade. Então, tanto os cachorros quanto os pássaros e até os gatos têm muito mais células ciliadas do que os seres humanos. Então, eles têm uma sensibilidade auditiva muito maior. E do que eu estou dando exemplo para vocês aqui, por exemplo, os cachorros, eles têm até menos células ciliadas do que os pássaros. E os pássaros têm mais células ciliadas, por exemplo, do que os gatos. E os gatos têm mais células ciliadas do que os cachorros. Então, no geral, os gatos têm uma sensibilidade muito maior do que os cachorros e os passarinhos muito maior do que os cachorros e os gatinhos, consequentemente. Então, comece a entender aí o quão potencializada é a audição dos animais. Então a gente começa aqui a entender por que os bichinhos têm uma audição muito mais complexa e muito mais sensível do que a gente. E assim como eu sempre falo para vocês em alguns reviews de fone, algumas coisas, não importa também muito o espectro audível, importa como é que você responde a isso, né? No caso dos fones. E não é muito diferente na nossa audição, né? Por mais que cada indivíduo tenha aí um espectro um pouquinho diferente, a gente sabe muito bem que os animais têm muito mais sensibilidade, e assim como nos seres humanos, a audição ela é um dos sentidos primordial para a sobrevivência. Então, vou dar um exemplo aqui bem prático para a gente começar a ter um dado comparativo de quão diferente é a maneira que a gente escuta, por exemplo, de um cachorro. Sabe aqueles apitos de adestrador? Aqueles apitos, eles geram frequências muito agudas que estão acima do nosso, são ultrassons, né? Em cima do nosso espectro audível, que está perto ali de 25, 27, 30.000 Hz, tá nessa faixa ali de frequência. Eles geram ali agudos muito rápidos
e muito altos, que é como se fosse uma agulhada na orelha do cachorro, como se fosse uma agulhada. E a gente não consegue ouvir, a gente não tem capacidade de ouvir isso, só que o cachorro tem. Então por isso que o adestrador usa esse tipo de apito, para chamar a atenção do animal. Então a gente não tem a capacidade de escutar, mas os cachorros escutam. Então comece a entender o porquê que é difícil a gente se pôr no lugar de outro ser e entender também, traduzir como é que são esses sons, de entender na natureza como isso funciona. E é por isso que é muito complexo falar sobre esse assunto e por isso que muita gente não leva essa discussão a sério, por não ter empatia, de não conseguir se pôr no lugar e entender o quanto isso pode, por exemplo, afetar, o quanto o som dos fogos podem afetar a vida de um bichinho ou de nós mesmos. Bom, até aqui a gente consegue entender porque a natureza ela é muito complexa e muito perfeita em muitos sentidos, né? E esse é um dos pontos principais dessa discussão, porque fogos de artifício não é algo natural, não é um evento que acontece na natureza, isso é algo que a gente criou, a gente faz ali um fenômeno muito agressivo, que é uma explosão, é algo físico, um processo químico ali que causa um efeito físico muito forte, que uma explosão, por exemplo, de um fogo de artifício cria uma gama, uma extensão de frequência que está além do espectro audível de muito animal e de nós mesmos. Então isso vai afetar de maneira diferente várias espécies de animais e nós, porque a explosão também tem uma emissão de som absurda de alta. Então, só para você ter uma noção, de novo falando sobre a gente, a audição humana, a gente tem uma coisa que a gente chama de limiar da dor, que é mais ou menos ali o som da turbina de um avião, que é o suficiente para rachar os seus tímpanos, tá? Entre 120 a 130 decibéis, dependendo da distância que você tá. Agora, os fogos de artifícios, eles conseguem chegar a uma pressão sonora de até 150 a 180 decibéis. É algo que definitivamente não acontece na natureza. É apenas em explosões causadas em vulcões. Então, pra você ter noção, ele consegue chegar a barulhos de erupções vulcânicas. Olha o quão insano é o barulho de um fogos. E por mais que a gente sabe que o som perde intensidade sonora ao deslocar no ar, a gente também sabe que a gente consegue ouvir o barulho de um fogos a quilômetros de distância. Então dá para você entender que ele ainda chega muito alto, independente da região que você solte os fogos de artifício. Então eu quero trazer aqui um vídeo que é bem pesado, muita gente pode não gostar de ver, mas eu acho importante a gente ressaltar, já vai fazer um ano desse acontecimento, que foi na virada de ano do ano passado, né, 2020, a entrada de 2021 lá em Roma, onde a queima intermitente de fogos criou um massacre de estorninhos, que é uma ave que estava em época migratória, passando ali na região de Roma, e os fogos causou esse massacre dessas aves. Dá uma olhada nisso. Ragazzi, questo è lo schifo dell'uomo, i fuochi d'artificio, centinaia di uccelli morti, centinaia di uccelli morti a Via Cavour, sì. Una cosa imbarazzante, una cosa triste, incredibile, mi è passata già la gioia. Cara, é muito triste, é muito chocante ver tudo isso, né? E muitos de vocês devem estar se perguntando como é que os fogos conseguiram matar essas centenas de milhares de pássaros. Basicamente em explosões, né, quando pode ter acertado, porque os passarinhos são bem delicados, bem frágeis. Eles também podem ter perdido a noção do voo enquanto voavam. Eles estavam lá, por exemplo, eles não estariam fazendo voo noturno, porque é de baixa visibilidade, e aí eles se assustaram com os barulhos dos fogos, tentaram voar,
perder o senso de direção, porque exatamente assim como nós seres humanos, a gente tem a nossa base de equilíbrio, né? Através aqui no nosso sistema auditivo e tudo mais, labirinto, os pássaros também têm. Então eles perderam a noção do voo, se chocaram com paredes, com fios elétricos, morreram de ataque cardíaco. Sim, é possível matar um passarinho de ataque cardíaco, não só um passarinho, como um ser humano também, com um susto. Então, assim, a queima de fogos é um conjunto de coisas. Se não pegou fisicamente no passarinho, a emissão do som causou desorientação, assustou, e a baixa visibilidade, por ser um período noturno, fez com que eles se chocassem em paredes, em redes elétricas, morressem de ataque do coração, ficassem expostos a N situações. Então, assim, tem milhares e centenas de possibilidades desses passarinhos terem morrido nessas situações, e todas elas derivaram de uma coisa: fogos de artifício. Então, tá vendo como o buraco é muito mais embaixo, sabe? Não dá pra gente apontar o dedo e falar, é isso, aquilo. E aí eu quero, aproveitando disso, eu quero falar um pouco até sobre nós, seres humanos. Além de acontecer muitos acidentes, né, com fogos de artifício, de pessoas perderem dedos e tudo mais, tem pessoas que ficam surdas, porque, né, igual eu falei para vocês, se o suficiente para você estourar seu tímpano é 120, 130 decibéis, imagina quando uns fogos estouram bem na sua frente. É o suficiente para estourar os seus tímpanos, então você vai perder tua audição, parte da tua audição. Você pode ter um dano aí significativo para sua vida inteira por causa dessas pressões sonoras absurdas que são os fogos de artifício. E é muito comum a gente ver cenas como de pessoas soltando fogos na casa dos outros, no apartamento dos outros. É importante lembrar que fogos em zona urbana é crime, e mesmo assim isso não coíbe as pessoas de usar fogos, seja em virada de ano ou eventos festivos, eventos esportivos. E a gente tem várias cenas de fogos, né, estourando perto de pessoas, e isso é perigosíssimo. A gente pode perder a nossa audição com isso, além de ter acidente de se queimar, perder dedo, membro, essas coisas. Já falei sobre infarto cardíaco, né, nos passarinhos. Em pessoas também podem tomar sustos. Fogos em zonas de hospitais podem ser perigosíssimas, pode perturbar sono de bebê, causar trauma, e também algo que poucas pessoas falam e quase ninguém lembra é que barulhos altos incomodam e perturbam e podem causar danos sérios em pessoas que têm autismo. Isso mesmo, porque pessoas que têm autismo podem ter um surto a partir de barulhos muito altos, e fogos podem desencadear isso. Então é uma preocupação de muitas famílias que cuidam, que têm crianças ou até mesmo adultos com um grau de autismo muito forte, ter um surto depois de um estouro de um fogo de artifício. E isso é uma coisa muito séria. E agora a gente voltando para falar sobre cachorro e gato. Cachorro e gato, assim como os passarinhos, podem escutar os fogos, receber essa gama de informação de uma maneira muito alta, muito elevada, assim como nos passarinhos. E eles podem se assustar, correr, se enroscar em portão, cair de lugares altos, torcerem o estômago se movimentando, correndo, causar traumas. Então, assim, pensa numa situação de Ano Novo ou Natal, onde é feriado e não tem veterinário aberto. Se acontece do teu cachorro sair correndo, cai de lugar alto, se enrosca num portão e ele precisa de fazer alguma cirurgia, precisa de alguma intervenção médica, é bem provável que você não ache um veterinário de plantão nessas épocas. Apesar que os veterinários têm feito vários plantões para atender cachorros que se machucam, gatos, bichinhos no geral, nessas épocas do ano. É bem provável que, se você mora numa cidade muito afastada, você não tenha acesso, e isso pode ser um problema, levar até o seu bichinho a óbito. Então veja só como isso é um problema muito grave, sabe? Não é só a questão de perturbar o silêncio, a paz, trazer danos muito complexos
para os bichinhos em coisas que você não está esperando. Você não está esperando que seu bichinho se assuste e se enrosque num portão, que torça um estômago. Num ano novo, numa data festiva, e é aí que mora o perigo, e aí é onde as coisas ruins acontecem. Então, e é por isso que é muito complicado falar sobre isso, né? Muita gente pode achar que eu tô dando um grau nas situações, causando alguns exemplos, mas se põe assim no lugar, é difícil você imaginar como um cachorro recebe essa informação para se assustar ao ponto de ter um ataque cardíaco, que seja. Mas pensa no sentido, se os fogos de artifícios fossem algo que deixasse os humanos tontos, porque é um barulho tão alto que eles ficassem tontos ao ponto de ficarem desorientados e sofressem acidentes, batessem carros, caíssem de prédios, caíssem da calçada, batessem a cabeça e as pessoas morressem através disso, a gente ia repensar se vale a pena os segundos de prazer de ver a queima dos fogos ou ver aqueles fogos barulhentos compensa, porque os danos são muito maiores e podem se alastrar por muito mais tempo. E é por isso que é uma discussão muito séria e que pouca gente leva a sério, porque é muito difícil se pôr nesse lugar e de imaginar essas situações, e tem gente que nem sabia que tudo isso era possível de acontecer. E agora está sabendo e vai começar, por exemplo, a refletir sobre se é legal ou não fogos de artifício. Pois bem, eu acho que é muita situação, é muita informação. Tem muita gente que sabia de algumas coisas, já passou por algumas coisas. Tem gente que não tinha a menor ideia e está sabendo sobre isso. E por isso que eu acho muito importante debater sobre isso, principalmente nessa época do ano que está acabando e tem festas, fogos e tudo mais, para a gente ficar esperto nessas informações, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Porque assim, essa questão dos fogos não é só sobre a perturbação de uma minoria, algo do tipo. É sobre a gente aprender com os nossos erros do passado e entender e ver que isso às vezes não compensa pra gente. E por isso que eu falo, fogos é uma das piores invenções do homem, é uma arma sutil. E a gente tem que repensar no uso dela. E por isso que, assim, eu tô até me enrolando, assim, eu tô ficando até um pouco triste de chegar nesse ponto do vídeo, porque eu já tive essa discussão com muitas pessoas e muita gente zoa ou não leva isso a sério. Mas realmente é bem triste pensar essas N possibilidades e como tudo isso afeta. E o quanto que às vezes as pessoas não têm maturidade para debater isso, que as pessoas fazem piada ou até falam assim, foda-se, solto mesmo. Cara, é uma pena mesmo. E assim, o problema é que a gente não consegue diminuir esses danos ou afagar tudo, a não ser que inventem fogos sem barulhos e tudo mais. Até essa data chegar, não tem muito que a gente possa fazer para se prevenir, é só evitando de soltar e conscientizar as pessoas. E é por isso que eu gravei esse vídeo tão longo, cheio dessas informações. Tentei dar um exemplo para a gente criar empatia. E para finalizar o vídeo, eu queria dar uma dica para quem é dono de cachorro. Eu conversei com algumas pessoas, vi alguns vídeos, fiz algumas pesquisas, e tem algum jeito de a gente conseguir amenizar esses danos e traumas de fogos de artifício em gatos e cachorros, com técnicas de adestramento. Quando você consegue criar um ambiente seguro o suficiente para quando estourar alguns fogos ou tiver qualquer barulho muito alto e você conseguir recompensar o teu bichinho, seja com um petisco, alguma coisa, e mostrar que ele está confortável nessa situação, isso desde filhote, tá? Você vai conseguir amenizar os traumas e os sustos dos seus bichinhos. Se eles já forem mais velhos, deve ser muito mais difícil, porque você pode tentar afagar, abraçar o bichinho, fazer qualquer coisa, ele vai entender que isso é algo perigoso também e pode ficar mais assustado ainda, e quando você estiver por perto, ele pode, se enroscar, fazer qualquer situação que a gente já comentou um pouco atrás. Então, a melhor maneira para você lidar com isso, com o seu bichinho, se ele tem muito medo de fogos mesmo, é você tentar criar um ambiente seguro e recompensar ele nesses momentos complexos que ele está bem assustado, com
queima de fogos, Natal, Ano Novo, porque aí você vai criar um hábito nele que ele vai entender que ele vai ganhar uma recompensa no meio do tortuário e que aquilo não é algo tão ruim assim. Então é uma maneira que um adestrador me passou e falou que ia ser legal botar esse vídeo para amenizar os danos de fogos, e espero que isso ajude aí alguns donos de cachorros e gatos, beleza? Então, pessoal, eu acho que foi isso. Eu sou o Matheus, sou um profissional do áudio, não sou um expert, não sou um veterinário, não sou um fonoaudiólogo, mas entendo um pouquinho sobre isso, porque é a área que eu estudei, é a área que eu estou envolvido, e por isso que eu fiz esse vídeo, e peço para que você compartilhe e mostre ele para quem você gosta, para quem solta fogos, para que de alguma maneira a gente consiga repensar e chegar à conclusão, realmente criar um debate sobre uma arma sutil e uma das piores invenções do homem, que é os fogos de artifício. E é isso aí, me despeço desse vídeo, e eu sou o Matheus, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu sou contra os fogos de artifício.